A palavra está à disposição do órgão do Ministério Público Estadual, na pessoa de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor Edmar Pereira, muito digno presidente deste egrégio Tribunal do Júri. A satisfação estar na sua presença. Doutor Domingo Lopes Pereira, muito digno defensor público, também uma renovada satisfação. Sempre que trabalho com Vossa Excelência, saio daqui aprendendo alguma coisa nova. Por isso que gosto muito de trabalhar com Vossa Excelência, sempre tão gentil, sempre tão educado e capaz. Excelentíssimos senhores e senhoras, membros do Conselho de Sentença, desse egrégio Conselho, é uma satisfação tê-los aqui para que a gente possa trabalharmos juntos para tentar chegar a uma decisão sobre os fatos que foram trazidos a cada um das senhoras e senhores. Senhores serventuários de justiça, senhores policiais, senhores agentes penitenciários, senhoras e senhores, familiares da vítima, senhoras e senhores acadêmicos. Fico muito feliz de aqui estar na qualidade de promotor de violência doméstica. Na verdade, eu não sou um promotor do júri, por questão absolutamente processual dentro da nossa estrutura judiciária aqui no estado do Pará. É o promotor de violência doméstica que faz o júri de casos de violência doméstica. Esse caso, como Vossas Excelências já puderam perceber anteriormente, ele é oriundo da comarca de Belém, mas de Icoraci. A instrução pré-julgamento foi toda realizada em Icoraci e após veio para cá em distribuição para que nós possamos trazer mais esse fato que infelizmente tão comum e tão normalmente mancha a nossa realidade. É verdade que muitas vezes a gente pode ficar até cansado de ouvir de tantos e tantos casos de violência doméstica que nós deparamos no nosso dia a dia. Eu acho que é basicamente impossível que nós entremos em um site de notícias, seja ele qual for, e não nos deparemos com mais uma situação de violência. Ao promotor de justiça de violência doméstica, e eu vou tentar justificar a cada um dos senhoras e senhores o motivo disso. É porque ele entende que pelo fato de que cada um de nós, lá promotores de violência doméstica, lidamos com essa situação diariamente, no meu caso, há mais de 2 anos, mais de 8 anos, desculpem, a gente possa talvez trazer um olhar um pouco diferenciado do que envolve um crime como esse que ora estamos analisando. Em nenhum momento nós poderíamos dizer, nem podemos dizer, que essa situação se coincide ou se assemelha com os outros casos que Vossas Excelências talvez já tenham tido até oportunidade de participar de um julgamento, que é um homicídio comum. Nesse caso, tudo é peculiar, tudo é diferenciado. A vítima. A vítima tem sua peculiaridade, o autor tem sua peculiaridade, a realidade que eles viviam é absolutamente peculiar. É completamente diferente de um caso que pode chegar de vocês, de uma briga de um bar que uma pessoa dá um tiro na outra e mata. Nesse caso, crimes de violência doméstica, eu peço licença para descer, porque eu não gosto de ficar nessa posição, gosto de me aproximar. Geralmente são praticados pelas pessoas que mais temos confiança.
São as pessoas que estão compartilhando a nossa vida, compartilham nossos projetos, compartilham nossos sonhos, compartilham filhos em comum, não é o caso, mas muitas vezes isso acontece. Então a gente querer achar que a vítima é igual a qualquer vítima, não é verdade. A gente querer achar que o autor é igual a qualquer autor, não é verdade. Se nós formos ver algumas peculiaridades, e vocês vão perceber, pelo que eu vou falar a cada um das senhoras e senhores, inclusive algumas perguntas que foram feitas por mim, tiveram o objetivo, inclusive, de começar a construir esse muro para que a gente possa expor a cada um dos senhores. Inclusive as próprias perguntas que foram feitas pelo defensor público, no intuito de construir também uma defesa a esse réu, na verdade, muito mais me ajudaram do que me prejudicaram. Quando se pergunta, por exemplo, ele era violento no ambiente de trabalho dele? Não, bom rapaz. Ele era violento com os vizinhos? Não, nunca vi nada a ver com... Nunca tive conhecimento de situações como essa. Isso talvez fizesse diferença num crime comum. Crime de violência doméstica, essa matemática não existe. Muito pelo contrário. Por serem crimes praticados geralmente entre quatro paredes, geralmente sem a presença de testemunhas, ou quando elas existem, são testemunhas familiares, ou pessoas muito próximas, amigos íntimos, é muito comum que os autores desses crimes sejam exatamente aquelas duas caras. No ambiente social, meu amor, minha querida, te amo, flores, trata bem na frente de todo mundo, mas no âmbito familiar revela quem efetivamente essa pessoa é. Ou seja, você querer dizer que você no ambiente, família... Eu tenho certeza que até pela natureza do crime de violência doméstica, eu tenho certeza absoluta que cada uma das pessoas que está aqui dentro desse plenário, incluindo os jurados aqui presentes, já presenciaram, sofreram ou têm conhecimento de um caso de violência contra a mulher. Pode não ter sentido na própria pele, pode não ter sido a pessoa a praticar, mas sabe de alguma situação de uma pessoa, e muitas vezes uma pessoa próxima a si. E nós sabemos o que essas situações acontecem. Mas eu aprendi, desde que eu entrei, e eu sou outra pessoa, do dia que eu entrei na violência doméstica até o dia de hoje, é que a primeira coisa que a gente não pode fazer é ter um pré-julgamento daquela situação. Isso é natural. Isso é natural. Eu não estou criticando ninguém. Isso é muito natural nós termos um pré-julgamento. É a terceira vez que ela apanha dele, ela continua com ele. E a gente tende a pré-julgar. Mal a gente consegue compreender as razões que fazem aquelas mulheres ainda se submeterem a esse tipo de situação. Pode-se dizer que é dependência econômica, que é medo, e dentre outras. Mas sempre que se faz essas pesquisas, um dos primeiros pontos que fica em primeiro lugar quando se vê do porquê que a mulher não denuncia, em primeiro lugar, normalmente está uma coisa chamada vergonha. É a vergonha da família, é a vergonha do meio social que ela vive, é a vergonha dos filhos, e muitas vezes acaba se submetendo a esse tipo de situação. Eu, apesar de ter 1h30, eu não sou conhecido por falar 1h30. Eu sempre achei que, se eu aprendi com minha professora de redação, quando eu estava me preparando para o vestibular, já que tem tanto estudante na plateia, que a gente tem que ter duas qualidades quando a gente fala ou escreve. A gente tem que ser conciso e preciso. Não, agora... É meio incômodo, assim, parece que eu sou cantor, mas... vamos já desse jeito, senão eu acabo perdendo minha linha de pensamento, e até para não estender mais exatamente o que eu estou falando.
tem que ser conciso e preciso, ou seja, você tem que tentar sintetizar em poucas coisas aquilo que foi exposto aqui. Até porque quem tem a verdade do seu lado não precisa. Quem muito fala é porque tenta convencer, é porque não tem argumentação para tal. E a minha melhor argumentação, senhoras e senhores, ela se baseia num elemento fundamental, uma questão chamada lógica. É lógica. As senhoras e senhores tiveram a oportunidade de ouvir aqui vários depoimentos. Né? 2 irmãos, um filho e uma amiga. Aí você começa a colocar em... Não, mas espera aí. Ah, mas é irmão, pode ter interesse. Ah, é filho, pode ter interesse. Tanto que ele, olha, não prestou nem juramento, ele foi como um informante. Eu também devo trazer um aspecto diferenciado do que é a violência doméstica. Os nossos próprios tribunais, eles são absolutamente pacíficos em dizer que a palavra, se a vítima que estivesse, infelizmente não está, a palavra da vítima e de informantes é tão importante quanto de uma testemunha. Mas como assim? Exatamente pelo que eu falei anteriormente, às senhoras e senhores. Porque são crimes que dificilmente são praticados no meio da rua. Geralmente quem testemunha isso é filho. Quem sabe da violência, quem sabe do ciclo de violência que aquela mulher vive, são pessoas próximas, são amigos íntimos, são parentes. Eu não tenho como exigir do vizinho exatamente o que vai acontecer. O vizinho fala, não, mas ele é um cara muito bacana. Nunca aconteceu nada comigo. Com você não acontece. Dentro de casa, ele agride a mulher, coisa parecida. Então, o valor, o que a gente tem que ver, é se há contradições entre os depoimentos aqui. E os depoimentos de qualquer uma dessas testemunhas e informantes, ele foi uníssono, tanto na fase pré-processual, no caso da polícia, na fase processual, quando eles declararam em juízo, e na fase de tribuna, quando eles falaram aqui. Ao contrário, obviamente, do acusado aqui presente. É óbvio que o direito de defender é um direito sagrado. Né? Inclusive, a única pessoa que pode mentir aqui é o réu. Né? Pode criar as teses mais estapafúrdias, que inclusive foi o caso aqui. Mas daqui a pouco eu vou falar com maiores detalhes. Mas quando a gente analisa essa situação de todo o conjunto probatório que foi produzido, tanto na fase pré-processual, quanto nessa fase, o que mais ampara a tese do Ministério Público é a lógica de como os fatos transcorreram. Se nós formos analisar, e obviamente eu não quero fazer nenhum tipo de crítica ao colega que atuou na fase judicial, se eu tivesse denunciado, não teria sido só pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. O que é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6? Artigo 121 é homicídio. Parágrafo 2º são as qualificadoras, quando pratica com certos detalhes que agravam aquele crime. No caso, foi atribuído única e exclusivamente o inciso 6 a ele, que é o praticar feminicídio. O inciso 6 é o feminicídio. Tá? Feminicídio não é um artigo específico, não é um crime específico. Na verdade, é uma qualificadora do crime de homicídio. Se eu tivesse atribuído a ele, eu botava pelo menos mais 2 qualificadoras. A do inciso 2 e a do inciso 4. A do inciso 4 é quando é praticado a traição. Ou se utilizando de meios que impossibilite qualquer tipo de possibilidade de defesa por parte da vítima. E os fatos falam por si só. Além de ter sido praticado em traição, enquanto dormia, de lado, pelas costas, não deu qualquer possibilidade de defesa a essa senhora. E o do inciso 2? Aí do inciso 2 é que eu ainda tenho uma dúvida, porque ela diz assim, motivo fútil ou torpe.
O motivo, o que o motivou, que é o fato daquela mulher ter se negado a manter relações íntimas, eu não sei se é fútil ou é torpe. A diferença é que o fútil é aquela coisa mínima, o torpe é aquela coisa baixa. Da minha mentalidade, é uma coisa baixa. Mas, felizmente para ele, só foi atribuído o feminicídio, a qualificadora do feminicídio. Então vamos ao que a gente conseguiu apurar aqui nesse processo. Era uma situação de um relacionamento já bastante conturbado, de uma mulher com problemas físicos, de doença, inclusive afastada do trabalho em razão dessa doença. Uma doença tipicamente feminina, né, no caso, mioma no útero dela. Acredito, nunca terei como saber, que uma coisa que provoque muitas dores, principalmente quando mantendo-se relação sexual. E essa, inclusive, era fato testemunhados. Detalhe, esses fatos não surgiram agora, depois que ela morreu. Não é aquela coisa de não falaram nunca na polícia isso, e agora vieram arranjar um motivo para a morte. Não, sempre foi dito isso. Sempre foi dito no depoimento da testemunha, amiga, e referido pelos parentes que ela possuía essa questão física e que isso sempre foi uma questão que trouxe problemas entre eles. Porque ele, de uma forma, e aí isso é uma palavra que provavelmente vai ser repetida ao longo de minha exposição. Posse. Esse sentimento de posse, de objeto. Você objetificar uma pessoa. Aquela pessoa é o meu escape sexual. Eu preciso manter relação, então ela vai fazer comigo quando e da forma com que eu quiser. E é isso o que acontecia. E isso foi referido desde o começo. Isso traz essa legitimidade a essa argumentação que aqui trazia. Como eu disse, eu não tenho como aferir, mas provavelmente, e aí eu vou mais fundo ainda. Eu vou além. Ainda que essa mulher não tivesse nenhum impedimento físico para tal, basta o impedimento da vontade para que ela se negasse a ter relação com quem quer que seja. Ela não precisava ter esse mioma para ela chegar com o marido e falar: eu não quero relação. Ela não é obrigada. E isso, senhoras e senhores, isso acabou faz tempo. Isso só não acabou na cabeça de algumas pessoas. Aparentemente, ele é uma dessas pessoas que acha que tem que estar ali à minha disposição. A questão sexual do casal é importante? É importante, importantíssimo. É importante, não há como negar esse tipo de situação. Mas existem limites dentro dessa vontade, dentro dessa imposição. Não está satisfeito, existem vários outros caminhos. E um desses caminhos não é caminho de violência, não é caminho de agressão. Absolutamente. Passada essa situação, eu prefiro, e nessas horas, eu gosto muito de pegar também o depoimento, e esse depoimento lá na polícia foi muito esclarecedor, no qual mostra que é, mais uma vez, negado, alcoolizado, que por sinal é uma prática comum para ele mesmo, e as outras pessoas admitiram aqui que ele era alcoólico, bebia com muita frequência e com grande quantidade. Teve, naquela noite, mais uma discussão com a sua esposa.
Importante ressaltar, meus senhores, que, ao contrário de que alguns possam acreditar, mas embriaguez não afasta crime. Nenhum crime. Nem embriaguez, nem uso de entorpecente. Se fosse assim, melhor abrir lá a penitenciária, porque muitos, inclusive, praticam um crime, digamos assim, mais motivados pelo uso de álcool ou de entorpecentes. Ao contrário, a única embriaguez que o Código Penal brasileiro usa como forma de atenuar a situação do réu é se fosse a embriaguez involuntária. O que é a embriaguez involuntária? Eu tomei um remédio, pensei que fosse um remédio para o estômago, por exemplo, e por algum motivo eu tive uma reação e eu perdi minha consciência. Ou seja, eu não quis de forma alguma. A pessoa que se coloca em uma situação de embriaguez, ao contrário, a embriaguez ela pode servir como uma situação, no momento de fixação de pena, como uma forma de aumentar a responsabilidade daquela pessoa que se colocou nessa situação. Senão seria fácil. Olha, poxa, eu estava bêbado, dei um tiro na minha mulher, não queria, estava bêbado, bebi um pouquinho demais e pronto, abre e solta. Não, isso não é isso que acontece. Passado disso, mais uma vez negado, e o depoimento da polícia dele, no qual ele prestou lá, mostra, ele chega a ser até chocante, né? Pela banalização da conduta dele. Né? Você imagina, você pega, você tem uma discussão com a sua mulher, qualquer que seja ela, se levanta, bebe água, no caminho de volta para o quarto, eu vejo uma faca, daquelas de cabo de madeira com 30 centímetros, foi essa que foi descrita lá. Pego no caminho, a minha mulher deitada de lado, eu vou lá e dou uma facada nas costas dela. Vocês conseguem ver a banalização e o valor que esse senhor dá à vida. E o pior, o valor que ele deu à vida da companheira dele. Não é de um estranho, é da companheira. E ao ser questionado na delegacia, qual a resposta? Foi coisa de momento. Quando a gente relata, se eu relatasse a cada um dos senhores um fato como esse, se os senhores não soubessem que foi um fato real, a gente fica até incrédulo. Não, isso é brincadeira, isso não aconteceu. Mas é isso que aconteceu. Esse que é o fato, é a banalização do que aconteceu, de toda essa situação. Ela, e note-se, a causa da morte, e perceba-se também mais uma coisa. Não é necessário que você dê 10 facadas. O Código Penal brasileiro, ele pensa na intenção do autor. Qual a intenção dele? Ele podia chegar e podia falar assim, não, queria ferir só. Queria só dar passava a faca no braço, né? Na perna, nos glúteos. Mas não. Nessa região aqui. Quem desfere facada aí com uma faca de 30 centímetros, sabe o que está fazendo. A gente sabe a intenção de uma pessoa ao praticar. Ou ele acha o quê? Que era uma brincadeira? Não, vou enfiar uma faquinha nela. Só de brincadeira, só para ela aprender a não fazer isso? Não. Como foi dito aí na denúncia, e talvez os senhores por não serem, então, creio, da área de direito, quando se fala em ânimos necandi, ânimo, ou seja, a vontade necandi, necrotério, né? Da morte, ou seja, o desejo da morte. Eu quero essa morte. Eu desferi. Mas foi coisa de momento. Matei, mas foi coisa de momento. Mulher atingindo o pulmão, como eu falei,
Eis porque houve sangramento, tanto nas vias aéreas superiores, nariz, né? Quanto nos olhos, quanto na boca. Isso tudo é decorrente de uma coisa chamada esforço respiratório. Quando você foi atingido de uma forma muito brutal no seu pulmão, você não consegue respirar. Então a força que você faz naquele desejo de sobreviver é tão grande, você faz tanta força, que você rompe todos os seus vasos. Até dos olhos dela houve rompimento de vasos, presenciados pelo sangramento de várias testemunhas que lá chegaram. Então, não, morreu na hora. Mentira. 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 Sofreu. É uma pena. Infelizmente, eu tenho que falar isso na presença dos parentes. Mas é verdade. A gente sempre gostaria de ouvir, não, morreu tranquilo, não sentiu. Isso não é verdade. Infelizmente, sentiu. Mas, independente disso, qual a conduta dele? Depois a gente fala da tese dele. Não sei nem se vale a pena falar da tese dele. Mas falei por amor à argumentação. O que ele fez? Se deitou, dormiu, provavelmente larfando lá, dormiu, acordou, trocou de roupa, foi trabalhar. E ainda se deu ao trabalho a questão do premeditar para tentar acobertar a sua situação foi tão grande que ele, inclusive, saiu mais cedo do que os colegas que ele ia junto, exatamente para não sequer deparar com essas pessoas. E ela, notem, lembrem-se do que eu perguntei para várias testemunhas. Tinha marca de luta? Tinha alguma coisa caída ao chão? Só o que disse não, a cama estava desfeita. Isso é natural, né? Você está dormindo, estranho seria se ela ficasse perfeita. Mas não, ela estava deitada, como se nada, como se dormindo estivesse. Mas não, já estava, inclusive, como foi dito pelas testemunhas que pegaram, tocaram nele, estava fria e rígida, inclusive já estava em rigor mortis. E o rigor mortis acontece em torno de, no mínimo, 4 a 6 horas após a morte. O que nos faz acreditar que, já que o filho lá chegou em torno das 10h30, ela morreu, no mínimo, 6h30 da manhã, e em torno de umas 4h30, 4 horas da manhã. Ele disse que o fato aconteceu 2, então a gente pode imaginar que ela passou algum tempo ainda em sofrimento até vir a óbito. Da mesma forma, o sangue coagulado. O sangue demora algum tempo, até pelo calor, se você botar o sangue aqui, até pelo calor do corpo, ele não vai coagular imediatamente. Ele demora algum tempo. Então esses são os fatos. Essa é a situação que foi apurada. Aí nós vamos para a defesa, a tese da defesa apresentada nos depoimentos do próprio denunciado. Tiveram uma briga, ninguém ouviu falar. Notem que até parte do depoimento corrobora os testemunhos da acusação. Ninguém ouviu nada. Ela agrediu, puxou faca, brigaram por uma faca, ninguém ouviu nada. Vocês se lembram o que é que o filho dela disse que se ele ouviu alguma coisa? Ele disse o seguinte: não, eu só ouvi uma música baixa. Vocês se lembram disso? Pois é. Ou seja, até isso, o que ele falou, bate com o depoimento da testemunha filha. Ouviu uma música baixa, nem alta, uma música baixa. Lembrem-se que as residências eram próximas, contíguas.
Era dentro do mesmo terreno. Não teve discussão, não teve nada. E no meio, ela puxar uma faca de uma mulher que nunca teve histórico de violência, tá? Contra ele. O contrário não é verdadeiro. No meio da briga, a faca milagrosamente caiu ao chão. E ele conseguiu uma mágica. A faca deve ter ficado em pé. Uma faca de cabo de madeira deve ter ficado em pé. E ela caiu em cima de uma faca. Meus senhores, ele já está preso, não sei, talvez 1 ano. Talvez menos. Acho que com 1 ano lá já dava para ele ter criado uma historiazinha melhor, né? Porque nem em filme de Hollywood essa tese dele, essa história, como dizia na minha época de criança, história da carochinha, tem qualquer fundamentação. Porque isso que aconteceu, senhores, é absolutamente impossível. Se senhoras e senhores tiverem a oportunidade de ler, tem uma penetração de 2,5 centímetros. Para por acidente. E como foi na costa dela? Me digam, como isso poderia ter acontecido? Isso é óbvio que é uma mera, e diria muito infeliz tentativa, do réu de criar uma tese para tentar se esquivar das suas responsabilidades penais. Ele sabe muito bem o que falou. Ele sabe muito bem o que ele fez. Quando ele tinha a oportunidade de trazer essa tese em juízo, ele podia ter falado em audiência. Mas não, preferiu calar. O direito constitucional que ele possui. Esse silêncio, ele não pode nem servir contra ele. Só que muitas vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras. E esse é um exemplo claro disso. Nada do que foi trazido agora por ele aqui, ele fez referência na polícia, quando ele foi preso. Nada do que ele fez em juízo, na primeira vez que ele foi ouvido por um juiz de direito, como o doutor Edmar, por um promotor de justiça, por um defensor. Notem, senhoras e senhores, não existe dentro do Ministério Público nenhuma sanha condenatória. Quero condenar. Olha o nome da minha profissão, senhor. Promotor de justiça. Meu objetivo, como creio de cada uma das senhoras e senhores, é conseguir justiça. Eu já pedi inúmeras vezes absolvição, em plenário inclusive, quando a gente vê que não tem base, que ele está amparado por algum motivo. Se eu peço a condenação nesse momento é porque eu tenho plena convicção. Não é nem 100%, é 150% de convicção que a única decisão correta e amparada pelas provas, amparada pelo direito, amparada pela própria tese que ele apresentou aqui, é a tese de condenação. Eis porque, senhoras e senhores, quando a gente normalmente a gente fala, conta história aqui, fica fazendo várias versões, fala sobre sistema penitenciário, fala dizendo que a prisão não adianta nada, sabe, agora está na moda, né, dizer que não serve nada, bora soltar logo todo mundo, coisa desse gênero. Mas, meus senhoras e senhores, se existem algumas hipóteses de que a prisão é não só adequada como indicada, são em casos como esse. A conduta desse senhor demonstra que ele não possui, infelizmente, condições de, nesse momento, estar dentro da sociedade.
Você disse, porque o cara foi um furtozinho, não é preciso ser preso. Tudo bem, concordo. Um homicídio, um feminicídio. A gente não pode esquecer, mas a prisão não recupera ninguém, mas notem, a pena, ela não é só questão de recuperação. A pena, ela é exemplo para que outros não cometam. E a pena é retribuição também. É a retribuição pela conduta dele. Tem que haver uma retribuição. Tem que haver uma resposta do Estado para a conduta desse senhor. Muitas vezes, o cidadão comum, ele fala, poxa, a gente não tem justiça. Olha como está tudo injusto, a gente não tem justiça. Os caras que estão lá não... Nesse exato momento, é dado a cada uma das 7 pessoas que estão sentadas aqui uma possibilidade única, que é a de aplicar diretamente a justiça. Com a plena consciência daquilo que vocês acreditam, que vocês acham que é o correto. Se fosse simples, pegava e mandava o juiz decidir. Se isso daí fosse para ser decidido pelo juiz, eu tenho certeza que já estava condenado há muito tempo. Mas não, lhe é dada essa oportunidade aos senhores de fazer isso. Por quê? Para que, em casos graves desse, como homicídio, como feminicídio, a própria sociedade dê a resposta à sociedade dessa conduta que não tem mais espaço dentro da nossa sociedade. A gente não tem mais como aceitar que as pessoas hoje sejam objeto das outras. Sejam absolutamente posse. Quando a gente analisa esse caso, isso é típico. Não quero que ande com aquela amiga. Não quero que vá na... Tinha ciúme de filho. Não quero, não gosto dos teus filhos. Por quê? Porque é a forma de controle. É a forma com que a gente pode controlar aquela pessoa. E isso foi uma conduta. Para os outros, simpático, nunca vi agressão, não tinha arma, como se precisasse de arma de fogo para praticar crime. Você pratica crime de qualquer maneira, com fio elétrico, se você quiser. E foi isso que aconteceu. Então, minhas senhoras e senhores, hoje nós temos um caso, do meu ponto de vista, relativamente simples. Foram trazidos para vocês todos os elementos da morte dessa senhora, que infelizmente deixou três filhos, se eu não me engano, inclusive bastante pequeno. Praticado por um motivo que beira o absurdo e de uma forma que ultrapassa o absurdo. De um homem que, rejeitado na sua vontade em se satisfazer sexualmente, pegou uma faca, 30 centímetros, e deu um golpe naquela mulher. Se tivesse, o Código Penal brasileiro, ele prevê diversas situações, arrependimento eficaz, e outras formas, ou seja, ele poderia, é dado pela lei, até a oportunidade dele ter prestado atendimento a ela. Mas não, sequer a isso trouxe uma justificação. Por que a senhora não ajudou? Não foi um acidente? Não fiquei com receio. Ou seja, preferiu ver aquela mulher morta, arfando em dor e em sofrimento, morrendo ao seu lado, dormiu, bêbado, do que fazer o que é o correto. E por não fazer o que é correto, que o Ministério Público vai requerer a condenação desse senhor. Como eu disse, eu não sou muito de ficar me estendendo. O próprio processo nos leva a isso. Não há necessidade de grandes divagações. Depois vai ser feita a sala secreta, no qual Vossas Excelências irão votar, e a tese do Ministério Público é de homicídio qualificado pela violência contra a mulher, violência de gênero. E isso está mais do que claro. Porque no momento em que você, como eu falei, transforma em objeto aquela mulher, se isso não é violência de gênero, senhores, eu não saberia dizer o que é. Eu gostaria de
agradecer a atenção das senhoras e dos senhores pela minha exposição. Né? Não sei se volto para a réplica, porque, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas já estão devidamente explicadas. Eu tenho certeza, senhores, que os senhores votarão, os senhores e senhoras, votarão com plena consciência daquilo que acontece e que saiam, e que nós todos saiamos daqui com a certeza de que a justiça foi alcançada. Não só a justiça na cabeça de cada um dos senhores, ou para mim, isso não significa absolutamente nada. Mas a justiça daquela mulher que foi vítima, a justiça para a família dela, e para a família e as mulheres, todas essas mulheres que estão aqui, infelizmente ainda são vítimas de violência. O pessoal fala, mas por que se trata de uma forma diferenciada, mulher e homem? Enquanto a mulher estiver sendo vitimada a cada minuto nesse país, você não tem como tratar de forma igual. Infelizmente. Você não tem. Você ouve na televisão, olha, praticou um crime com a mulher, ouve uma vez a cada minuto. Já a mulher é uma vez a cada minuto. E é isso que a gente tem que combater. E como eu disse, não só a justiça nesse caso, mas a justiça em todos os casos dessa natureza. Muito obrigado a todos, Excelência. O Ministério Público encerra. Obrigado. A palavra está à disposição de Vossa Excelência. Alô. Excelentíssimo senhor doutor Edmar Silva Pereira, digno magistrado que presidia essa sessão do júri, a nossa saudação a Vossa Excelência e o nosso reconhecimento pelo trabalho que Vossa Excelência tem desempenhado aqui de forma ágil, célere, ajudando para que esse trabalho que seja democratizado, a democracia seja uma realidade, e o senhor é um pilar aqui no Poder Judiciário. Parabéns ao senhor e parabéns à magistratura por contar com pessoas do seu perfil. Doutor Sandro Garcia de Castro. Doutor, é uma honra, uma satisfação, um prazer de gladiar com pessoas do seu perfil. Eu quisera poder escolher pessoas do naipe de Vossa Excelência para poder enriquecer debates dessa envergadura. O senhor é uma pessoa que tem a minha consideração, meu respeito, pela pessoa que o senhor de fato é. O senhor é uma pessoa muito escorreita. Parabéns ao Ministério Público e parabéns à Sua Excelência. Aqui me dirigi também aos senhores e senhoras servidores, servidoras públicos que aqui nos ajudam, pessoal da Corporação Militar, SUSIP. Os senhores são muito importantes, senhores e senhoras. O público que aqui se faz presente, os familiares, a vítima, o acusado, se porventura tiver, as nossas saudações também. E, por fim, cumprimentar o senhor Ricardo César. Senhor Ricardo, é um prazer, uma alegria, uma satisfação poder debater esse tema aqui com o senhor. Excelentíssima senhora Tatilene. Tatilene, é um prazer, uma alegria, uma satisfação. Seja bem-vinda. Excelentíssima senhora Regina do Socorro. Seja bem-vinda. Um prazer, uma alegria estar nessa composição e com a senhora aqui presente, tá? Maria Luísa, um prazer, uma alegria contar com a senhora, com a sua sapiência, a sua sabedoria. Excelentíssima senhora Maria José, Maria de Jesus. Maria de Jesus, é um prazer.
Seja bem-vinda. Excelentíssima senhora Marina Andrade, seja bem-vinda, Marina. Uma alegria, um prazer. E, finalmente, Edilberto, é um prazer. Seja bem-vindo. O tema central do debate aqui, que eu trago e proponho às suas excelências, ao Ministério Público, ao juiz, a todos que aqui estão presentes. O tema desse debate hoje é: o acusado tem o direito de ficar calado? Sim ou não? É uma pergunta. Mas não sou eu que devo dizer isso. É a lei que precisa responder. Uma outra pergunta, que de fato é o foco do debate, é: o ser humano aqui no Brasil, ele tem o direito de se retratar? Sim ou não? Segundo a lei, é direito de qualquer pessoa usar da faculdade do silêncio. E isso não deve ser tomado em prejuízo dele. Ao saudar uma pessoa acusada de algum crime, a pessoa que faz a detenção, pela lei, deveria, primeira palavra, é que nem aqueles filmes norte-americanos, dizer assim: olha, o senhor está preso, a acusação é essa, e tudo que o senhor disser vai ser usado contra o senhor, mas se o senhor também assim o optar, o senhor tem direito a ficar calado, para não se prejudicar. E essa semana eu estava verificando aqui na internet uma cena dessa envergadura. O policial aborda o motorista e diz: olha, senhor, aquela mulher ali está dizendo que... Aí reclama, né? Faz a reclamação. E a pessoa de dentro do carro disse: eu não tenho nada a declarar. É o suficiente para o policial se afastar, porque ele foi ali para coletar provas contra a pessoa. Não tenho nada a falar. Pronto. Acabou. Não tenho nada a falar. É um direito internacional. A pessoa tem o direito de falar e, segundo a nossa lei, e eu vou ler aqui para os senhores, ele tem o direito de desdizer o que ele disse. De negar, reformular. Mas o que se tem percebido é que esse direito, ele pouco vale. Nada vale. É direito, mas não vale nada. Mas é direito seu, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. O artigo 200 do Código de Processo Penal, ele diz assim: olha, a confissão será divisível e retratável. Não fui eu que acrescentei a palavra retratável. E retratar significa que você voltou atrás, que você desdisse, você não aceita, repudia a informação que você apresentou. Está aqui dito: é meu direito me retratar.
e o Estado, e as nossas autoridades, têm dado força à lei? Porque eu sou escravo da lei, subserviente à lei. As minhas argumentações, elas precisam estar fundamentadas na lei, como defensor. Eu não posso me afastar da lei. Então, quem vai acusar e quem vai julgar precisa também se submeter à lei. Não pode ser só eu, o defensor. Mas o que nós temos percebido é que esse artigo ele não vigora, ele não tem força normativa vigente na vida real, na vida prática. Porque ainda que a pessoa se cale, ou ainda que essa pessoa se retrate, qualquer pessoa que usa do direito da retratação ou do silêncio, ela é abjetada, achincalhada, desprezada, destruída, porque ela usou de um direito. Eu não deveria me sentir envergonhado de usar de um direito. Eu deveria me sentir envergonhado de não fazer prevalecer o direito. E quando eu uso do meu direito de me retratar, o Estado não pode fazer de conta que eu não me retratei, que eu não me refiz, eu não me recompus. Ele não pode fazer. Ele precisa respeitar, porque a lei é universal, vale para todo mundo. E aí, a pessoa se retrata, se recompõe, e o que ela disse em retratação é menosprezado. Não aceito a tua retratação. Eu vou fazer de conta que o senhor não se retratou. Eu vou lá no seu depoimento e vou me esquecer dessa história do direito de ficar calado, de se retratar. Isso aí não existe na vida prática. Então, eu vou usar o que eu tenho disponível, independentemente de que o senhor, na teoria, tenha direito disso. Porque a partir do momento que eu me utilizo do direito de retratação, eu estou cancelando, eu estou desfazendo, eu estou destruindo. Estou destruindo. Está destruindo, estou anulando. Está nulo, é zero. Aí a questão é, vale a pena se retratar? Não, não vale. Não vale por quê? Está escrito aí e vai ser assim, vai continuar desse jeito e pronto. Tem validade. O que a pessoa diz perante um delegado de polícia tem validade? Tem rigidez? O que o senhor acha? É válido que se fala diante de um delegado de polícia num processo inquisitório, aonde não se democratiza o direito à ampla defesa? É válido? O processo inquisitório, numa única pessoa encarna o acusador, o defensor e o julgador. E é isso que acontece no âmbito policial. O delegado de polícia
é quem faz a defesa, quem faz o ataque e quem faz o julgamento. E o que a lei diz em relação a esse procedimento inquisitório? A lei diz o seguinte, olha, o processo inquisitório, ele tem alcance limitado. O processo administrativo, policial, ele tem pernas curtas. Ele não vai muito longe. Ele parece um bichinho que a gente chama de efêmera, né? Tem algumas horas de duração. Para nós aqui, o inquérito, ele tem algumas semanas de duração e, para além disso, nada mais. Segundo a lei. Oferecida a denúncia, o inquérito ele deveria ser jogado fora, rasgado. Não literalmente, né? Figurativamente, deveria ser rasgado e jogado fora. Porque para que serve o inquérito policial? Nada mais e nada menos do que lastrear uma acusação que é feita através de um documento que chama denúncia, oferecido pelo Ministério Público. O inquérito serve para dar suporte a uma denúncia. Para além disso, ele não presta para nada. Salvo as provas não repetíveis, as provas cautelares e as provas antecipadas. Essas são as únicas que conseguem se salvar, se safar. Mas as demais, rasga e joga fora. É assim que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. Ele diz assim: o juiz formará sua convicção, e o senhor e a senhora é o juiz. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Olha só, o senhor não pode fazer o seu convencimento com base em indícios, em elementos inquisitoriais. Não pode. Salvo nas 3 únicas exceções que a própria lei estabelece. Então vamos lá. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida no contraditório judicial. Se em lugar de o contraditório judicial incluísse o texto normativo aqui no inquérito, aí o senhor teria a liberdade absoluta de manusear o inquérito e nele escorar o seu entendimento e chancelar uma condenação. Mas não é assim que diz a lei. O que diz a lei é que o senhor é proibido de usar o inquérito, salvo provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O resto joga fora, não serve. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Essa norma se aplica ao juiz de direito. Mas hoje os senhores são juízes de fato. E ela não tem por que ser aplacada, menosprezada. Só pelo fato de que o senhor não fundamenta, e a senhora também não fundamenta a sua decisão. Porque se a sua decisão for em confronto com o mandamento legal, ela é ilegal também. Isso abre margem para que a defesa possa apelar, recorrer
e dizer, olha, para os desembargadores, a decisão dos jurados, ainda que não motivadas, elas violaram a lei. Por quê? Pela falta de provas. Com o direito do acusado, do réu, de qualquer uma pessoa se retratar, sim ou não? Se ele se retratou, então ele está pedindo, a retratação é, doutor, não use mais nada do que eu disse antes. Por favor, respeite o meu direito. O que eu disse, eu estou desdizendo agora. Porque revolver aquilo que ele desdisse é argumentar contra a lei, é negar direito. O processo que eu manuseei com maior violência, até hoje, lá em Ananindeua, 43 facadas foram encontrados no corpo da vítima, 43. Semana que vem vou participar de um julgamento onde a vítima teve 20 lesões de faca. Semana que vem. 20 lesões de faca. Hoje, nós estamos julgando um processo que tem uma lesão pérfuro-incisa. Uma única lesão. Uma certa vez eu estava participando. Depois você traz. Vamos lá agora, por favor. Obrigado. Estava participando de um julgamento em Castanhal, que começou a ser investigado como latrocínio. Mas a quantidade de disparos que foram desferidos na vítima, mais ou menos uns 6 disparos, não dava a entender que de fato se tratava de um latrocínio. Era a quantidade de disparo. Porque quem quer o patrimônio não quer a vida. Um único disparo é suficiente. Mas uma pessoa que forja uma situação e dispara 6 vezes contra a vítima, ainda que leve a bolsa, a quantidade de lesões demonstra o ânimos necandi e não o ânimos furandi, o desejo de matar e não o desejo de roubar, de subtrair. E é exatamente aqui, nesse ponto, que reside a maior constatação em relação a uma questão anímica. O ânimos pode ser direcionado a um fim, dolo, ou eu não tinha bem essa intenção. Aconteceu por circunstâncias alheias, culpa, porque eu não queria. O fato veio acontecer em virtude de alguma atitude por mim praticada, mas não desejada. Dolo. Eu quero matar. Eu preciso matar. Culpa. Eu me envolvi em uma situação, mas a morte não fazia parte da minha intenção primeira. Se a morte não estava planejada, desejada, aí é o momento da gente analisar. Ainda que no depoimento dos familiares se tenha feito menção de ameaça de morte,
O perfil do acusado aqui presente, o Sr. Jefferson, não é esse perfil de uma pessoa que ameaça. Uma pessoa agressiva, violenta, e eu toquei muito nesse aspecto em relação a todas as pessoas que aqui estavam. Inclusive, em juízo, alguém disse em juízo, olha, o Jefferson tinha ciúme, inclusive, das crianças. Eu perguntei para todas as pessoas, de que maneira esse ciúme com relação, inclusive, às crianças se manifestava. E nada foi dito em relação a esse assunto. Para confirmar, ainda que parentes, né? Porque quando a pessoa vem depor e é parente seu, é lógico que ela tem interesse. É lógico que ela tem interesse. Por isso ela não presta o cumprimento de dizer a sua versão sob a pena de cometer o crime de falso testemunho. É normal. Uma mãe, um irmão, não dizer a verdade, esconder a verdade, exatamente por causa do desejo de ver que a justiça seja feita da sua forma. « 43 lesões, 20 lesões, uma única lesão. Quanto mais lesão a pessoa tem em relação a um acontecimento delituoso, quanto mais lesões ela apresenta, mais íntima é a relação, mais intenso é o ódio. O amor ou o ódio, né? Andam muito juntos esses dois sentimentos, amor e ódio. Quanto maior a quantidade de lesões, maior a fúria, maior a raiva. Porque eu estou descarregando a minha fúria no objeto que produziu ela. Se ele, de fato, tinha essa índole assassina, perversa, esse desejo de matar, esse desejo, ele naturalmente iria se extravasar pela quantidade de lesões que haveriam de ficar no corpo da vítima. Quanto mais lesões, mais ódio, mais raiva. Uma única lesão. É o que consta no laudo cadavérico. E aí quando a gente... Foi por isso mesmo que eu sempre quando as pessoas vieram aqui depois, eu tentava entender, investigar o histórico de violência para poder eu mesmo ter uma imagem do caráter e da personalidade do Jefferson. Ele era violento no trabalho? Não era. Ele era violento na família? Não era. Ele era violento entre os vizinhos? Não era. Contra o corpo da pessoa houve violência, além daquela única que foi constatada no corpo dela, lesões de tapa, chute, soco, paulada, sei lá, choque, tiro. Dava a entender, pela quantidade de lesões, que se tratava de uma pessoa possuída de ódio, de fúria. Não. De forma nenhuma. A quantidade de lesões não evidencia isso. E aí a análise da personalidade violenta ou não, eu até me senti surpreso, porque quando a gente vai fazer a defesa e você não sabe a resposta
a prudência recomenda você não perguntar, mas eu fiquei curioso e poderia ter tido uma resposta em prejuízo dele. Mas a resposta que eu tive não foi essa, que me causasse surpresa em relação à personalidade dele, agressiva, violenta, ou algo dessa natureza. Tudo bem, excelência. Tá. Valeu. Qual foi o único elemento de provas, entre aspas, que nós tivemos até agora? Que em relação a essa situação, o único elemento que nós tivemos foi a voz dele. A voz dele. O resto é desconfiança. Prova, a única prova foi a voz dele, o depoimento dele. O resto é desconfiança, é conjectura. E pela voz dele, pelo que ele disse, uma única coisa ficou evidente, inquestionável, induvidosa, apenas uma: autoria. Foi o senhor? Sou eu o autor. Eu não tenho por que argumentar que não foi ele. Eu não tenho nos autos autorização de desdizer, porque se eu tivesse autorização nos autos para dizer que não foi ele, eu iria agir em defesa dele. Olha, foi o filho dele que matou ela. Foi o pai dele que matou ela. Mas eu não tenho elementos nos autos para contradizer a confissão que ele fez. Beleza. Então, em relação à confissão, tudo bem. Materialidade, ok, sem problema nenhum. Tem confissão de autoria, tem materialidade. Entretanto, nós temos agora uma terceira questão que nós precisamos resolver. Como se deram os fatos? É aí que é a chave do enigma. Materialidade, ok. Autoria, ok. A forma. Forma. Como tudo aconteceu? Como que se iniciou essa discussão? Desde quando se iniciou essa discussão? Por que essa discussão terminou com esse desfecho? A cena do crime, ela só tem duas versões. A versão da Rita, e foi embora, junto com a Rita. E a versão dele. Nós aqui, na primeira vara, tivemos um processo mega complicado, hiper, super, ultra complicado. Onde um dos acusados, indiciado, passou a ser acusado também. Indiciado é na fase do inquérito, acusado na fase judicial. O acusado, ele teria sido o elemento, a prova. Um dos acusados, a prova. Que adveio lá do inquérito, uma única pessoa. E toda denúncia foi lastreada com suporte na confissão, entre aspas, de uma única pessoa. Outra parece que eram uns 20 ali, eu acho, 20 pessoas. E dentro desses 20, um confessou acusando todo mundo, inclusive a si mesmo, diante do delegado de polícia. Aqui em juízo, esse único que confessou contra ele e contra os 20,
Ele desdisse: Excelência, eu posso me recompor, me retratar? O senhor tem esse direito. Então eu vou me retratar, vou me recompor. Esse depoimento que eu prestei perante o delegado de polícia, ele é imprestável. Não retrata a verdade. E o que o senhor tem a depor? E aí passou a depor. E o inquérito foi tido como imprestável. A instrução processual foi tida como imprestável. E como resultado natural, todos os acusados foram absolvidos. Porque sem prova não se condena ninguém. As informações que estão dentro do processo, na fase inquisitorial ou lá na delegacia de polícia, não é prova. Não serve para condenar. A lei chama de elemento de informação ou indícios, mas não é prova. Prova quando chega aqui no ambiente onde a democracia se faz presente por causa para a defesa do contraditório. É aqui, no judiciário. Aqui se produz provas. Porque aqui se democratiza a lei, o direito, a ampla defesa. Mas lá no inquérito policial, não. Como se deram esses fatos? O que se passou ali dentro? E aí a gente fica diante de uma sinuca de bico. Até hoje, eu tenho uma nódoa aqui na minha mente, um negócio me incomoda. O rapaz conheceu uma moça numa festa, os dois saíram, foram até a casa do rapaz, lá no quartinho dele mantiveram relações íntimas. Ele disse que foi ao banheiro, quando retornou, a mulher estava com um tiro na cabeça. Aí o pessoal da polícia disse: foi o senhor, moço. E ele foi condenado, 23 anos de cana. Ele negou. O único elemento de prova ali era como se deu esse tiro? Como aconteceram os fatos? Ela se suicidou. Quando eu cheguei, fui lá no banheiro, tomar um banho. Quando eu cheguei, ela estava prostrada no chão. Um tiro na cabeça. Mentiroso. Mas que intenção eu tinha de matar uma pessoa que eu nem conheço? Eu não tenho histórico assassino. Olha a minha ficha policial aí, pergunta para minha mãe se eu já bati nela, se eu já gritei com a minha mãe. Pergunta aí para os meus vizinhos. O senhor não tem nenhum histórico de violência. Mas o senhor é um monstro. E foi condenado. Meu entendimento, de forma equivocada. A ciência, né? A gente faz o que pode. De que forma aconteceram esses fatos? Do jeito como ele contou lá perante o delegado de polícia ou hoje? Do jeito como ele contou hoje? Como o Estado poderia provar que na verdade, a cena do crime não foi nem do jeito como ele disse lá e nem aqui, foi de um outro jeito. Como poderia provar? Não tem como. Aqui é uma questão muito subjetiva, porque não tem provas. Não tem prova. Para que a gente tenha segurança para dizer assim, foi desse jeito, foi daquele jeito. Não tem provas. O que nós temos é conjecturas. Ele conjecturou
num primeiro momento, que foi de um jeito. Hoje ele está conjecturando que foi de um outro jeito. Tem prova? Não. Só que a lei, ela diz assim: você vai fazer conjecturas porque não tem prova? Sim, eu vou, porque eu não tenho provas. Então, o senhor é proibido de conjecturar contra quem está sendo acusado, salvo lá na parte do inquérito. Lá o senhor pode conjecturar à vontade, porque lá não vige a democracia processual. Mas aqui isso não pode conjecturar. Salvo para beneficiar quem está sendo acusado. Por quê? Porque nós temos um negócio na lei que chama de presunção de inocência, não é presunção de culpabilidade. A presunção é que ele é inocente. Olha, por exemplo, uma presunção. A mulher ficou lá se afogando se afogando com seu próprio sangue. É conjectura. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu tenho que presumir em favor dele. E o próprio laudo pericial, ele traz esses elementos, que ela não se afogou em sangue. Aqui tem um trecho, a senhora tem aí o laudo. Primeiro, lesões externas. Diz assim: hemorragia torácica, hemotórax discreto, hemotórax discreto, hemotórax discreto. Olha, discreto eu acho que discreto é alguma coisa que passa desapercebido. O promotor de justiça chegou aqui comigo: doutor, tem um negócio para falar com o senhor. Ele não foi discreto. Todo mundo percebeu. Mas se estivesse falando ali o meu amigo, aqui na tribuna, ele chegasse aí, e os senhores nem viram, aí foi discreto. E o que está dito aqui é que a hemorragia era uma hemorragia discreta, moderada. Ela ficou lá gemendo durante muito tempo. O laudo diz o contrário, nos informa o contrário. Porque se ela tivesse gemendo, se estavam no mesmo cômodo ela e mais uma criança de 9 anos, a criança teria acordado. Não me mata. Bandido, me matou, me atirou, me furou. Socorro. Alguma coisa assim. Eu quero respirar, eu não consigo respirar. Alguma coisa assim. E mesmo porque tem pessoas que conseguem tirar um pulmão e com dificuldade respiram pelo outro. Estava comprometido apenas um. Estaria comprometido apenas um dos pulmões. O outro poderia dar vazão. Fluxo de oxigênio reduzido. E diz aqui, em relação a essa situação, né? Mais aqui adiante, o item segundo, em relação à lesão, sexto espaço intercostal, gradil posterior esquerdo, pulmão esquerdo, lobo inferior, hilo pulmonar esquerdo, lesão apenas do bronco principal, apenas. Estando os vasos íntegros. Não houve lesão nos vasos. Quando nós analisamos o laudo, não dá para construir hipoteticamente a narrativa de que ela ficou lá se debatendo, gritando.
se afogando, ou algo dessa natureza. Então, eu não tenho certeza, eu não tenho provas, e não tem como produzir provas. Desculpa aí, mas não tem. E as provas que foram trazidas, que é o laudo, poderia conversar com a gente, e conversa de uma forma diferente. Então nós temos aí uma situação que precisa ser interpretada de acordo com a lei, mandamento constitucional. Está na dúvida. Foi desse jeito, foi daquele outro? Não sei. Então, a presunção é de inocência. Por quê? Porque o que é dito no processo, no inquérito, ele só serve para sustentar a denúncia. Se não houvesse o depoimento dele, a denúncia não teria sido feita. Vamos supor, ele fugiu. Ele fugiu e não foi ouvido. E aí? Sim, imagina aí. Ele fugiu e não foi ouvido. E a mulher está morta. Como foi que aconteceu? Ah, eu acho que... Não, peraí, calma. Calma. Bora botar aqui. É homicídio simples, sem fundamento. Eu não posso dizer que foi traição, motivo fútil, porque eu não tenho elementos materiais, eu não tenho provas. Homicídio simples. E quem é o autor? Parece que é ele. Os indícios indicam. Então, beleza, vamos denunciar porque tem indício. Tem prova? Aí não, né? Não tem prova. Ele fugiu. Tem prova. Dá para condenar? Como se deram os fatos? Ah, não, eu vim aqui foi para condenar. Então, com certeza, ele deu mesmo essa facada aí. Eu vim para condenar. Bom, se o senhor e a senhora veio para condenar, beleza, é assim mesmo. Mas se veio para fazer justiça, o seu posicionamento vai ser diferente. Vim fazer justiça. Então vamos pensar de acordo com a lei. Vim fazer vingança, vim fazer vindita. Então beleza, faça aí do seu jeito. Qual é a diferença entre dolo e a culpa? Eu já expliquei um pouquinho que dolo é você querer, né? Planejar, desejar. E até algumas vezes você comemora a morte da pessoa. Dolo, você festeja, morreu. Graças a Deus morreu, que bom. Uma vez eu estava participando de uma audiência lá em Mosqueiro, aí mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã, começaram a soltar um monte de fogos. Deve ser o aniversário de alguém. Aí depois chegou a notícia lá no fórum. Morreu o traficante X. E o outro rival dele estava soltando fogos, pagando churrasco, cervejada. Planejado, desejado. Essa morte fazia plano daquela pessoa que iria se sentir mais completa, mais feliz, mais realizada, com uma pessoa a menos no planeta que estava provocando nela algum tipo de sofrimento.
Isso é dolo. Eu quero. Eu preciso matar. Tenho que matar. E planeja. Vai ser com faca. Vai ser com um terçado. Mas também existe culpa. Quando a pessoa ela não tem o desejo, ela não quer matar. Entretanto, a morte ela surge em função da ação ou da omissão. Uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Aí, nesse caso, nós temos um dolo porque não há ânimos necandi. Desejo de matar, ânimos necandi. No caso, o dolo, a culpa, no caso, a culpa, ela se manifesta, segundo a lei, a doutrina, de 3 formas possíveis, que é através da imprudência, da negligência e da imperícia. A pessoa mata de forma imperita, por exemplo, eu sou formado em medicina e eu sou clínico geral. Aí uma pessoa diz, olha, o cara está morrendo ali, deixa comigo que eu resolvo. O que é? É problema no coração. Não, isso aí é fácil. E a pessoa vai lá fazer intervenção no coração do outro e pum, o cara morre. Você é perito, né? Não, você tem habilitação para... Não. Então o senhor matou a pessoa. Imperícia. Além da imperícia, tem a negligência e a imprudência. A negligência é uma atitude negativa. Eu sabia que eu precisava tomar algumas cautelas, mas eu não as tomei. E em função da minha ação negativa, eu deixei de agir, o fato aconteceu. Negligência. E a imprudência é quando eu ajo, mas eu ajo de forma precipitada. De forma desastrosa, atabalhoada, improvisada, e os fatos acontecem. Mas eu não queria. Eu não desejava. Ao final do fato, eu não toquei trombetas, eu não soltei fogos, porque não era do meu desejo. É culpa. Muito bem. Ainda que nós viéssemos a imaginar, conceber de forma exagerada que houvesse ânimos necandi, olha, que ia matar mesmo aquela mulher. Eu tinha tentado outras vezes. Eu já tinha largado o pau na cabeça dela. Eu já tinha esfaqueado ela outras vezes. E, inclusive, os filhos disseram que ela sempre andava com o rostinho dela roxo, o olhinho roxo. A mãozinha dela quebrada, o dedo dela quebrado. Se tivesse esse histórico de violência para justificar. Ainda assim, fatos que poderiam ter ocorrido durante essa cena que desencadeou a morte da Rita, ainda assim, haveria que ser melhor investigado, porque eu preciso fazer justiça. Ei, não deixa aí, bora acabar logo, está demorando muito, já queria logo condenar. Então, não viemos fazer justiça. Demorando muito. Já está me dando sono isso. Eu queria logo condenar. Se fosse o juiz de direito, já tinha condenado.
A gente precisa conjecturar e construir um argumento não em prejuízo dele, mas em favor dele. Teria sido o motivo ciúme. Para algumas pessoas, especialmente para quem acusa, é ciúme. Vamos piorar a situação dele. Mas se de fato aconteceu algo que despertou nele uma reação de lesão, o que foi isso? Ele mesmo se produziu? Lá na minha casa eu digo para os meus filhos, olha, o pai não se estressa. É o filho que estressa o pai. E pelo quanto foi dito aqui, eu não vejo, não tem como entender, racionalizar e argumentar em favor de uma mente monstruosa, em desfavor do seu Jefferson. Não tem como, não deu para entender ainda. Não enxerguei, não consegui ver isso. Quer pelo histórico dele, quer pela personalidade dele, quer pelo relato das pessoas, quer pela análise dos antecedentes criminais, eu não consegui ver uma pessoa disposta a matar, não consegui. Mas ainda que eu leve em consideração essa possibilidade, eu tenho que fazer da melhor forma possível, em favor de quem está sendo acusado. Ele queria matar, ele queria lesionar. Não tem histórico de lesão contra a mulher. Ele queria matar de fato ela. Não, ele não queria lesionar. Uma única facada, lesão corporal. A morte estava além do desejo dele. Esse sentimento de fúria que aconteceu nele poderia ter sido despertado por ela mesma. Homicídio privilegiado, que não é o caso aqui. Porque eu não tenho elementos para, com base nos autos, chegar a essa conclusão. Então eu não posso empurrar isso goela abaixo dos senhores. Não posso. Eu tenho que ser honesto com os autos. Em que circunstância se deu esse golpe de faca? Ele queria matar? Não, claro, o histórico dele, o caráter dele, a personalidade dele, ele não queria matar. Lesão corporal, seguida de morte. Ele agiu com imprudência, ao tentar desarmar a mulher dele. Lesão corporal, homicídio culposo. Ele agiu com imprudência. Eu de fato não sei o que aconteceu, eu estou na dúvida. Se isso que ele falou, um acidente, ele estava tentando se defender, aconteceu ou não. Legítima defesa. A tese da defesa são essas três possibilidades. Os fatos aconteceram tal qual ele mencionou hoje aqui. E eles estavam lutando pela posse de uma arma, ainda que uma... mas isso é absurdo. Quem pode provar que é absurdo? Ninguém. E a absurdidade, ela não se evidencia exatamente porque a quantidade de lesões não é absurdo. Então, se o senhor, se a senhora, com base nas informações que foram trazidas, não leva em consideração o que foi dito lá no inquérito policial. Se o senhor for levar, se a senhora for levar em consideração, o senhor e a senhora vai estar tomando uma providência ilegal. Tome com base aquilo que ele disse aqui. Tome com base as provas que foram produzidas aqui.
Então, vamos lá. Primeiro quesito, os senhores vão votar, é materialidade. Esse crime aconteceu e a dona Rita morreu, o nome disso é materialidade. É isso que o juiz vai perguntar para a senhora e para o senhor. E o senhor vai dizer sim. Vamos passar a salva aqui com a urna. O senhor vai botar lá, sim, aconteceu. Por que aconteceu? Porque tem prova material. É esse laudo aí. Não tem como, nem eu, nem o promotor de justiça, nem o juiz dizer que não aconteceu. Porque tem um laudo aí. Segundo, autoria. Segundo voto, autoria. Quem é o autor dessa lesão? O Jefferson disse, naquelas circunstâncias, aconteceu aquele acidente. Então ele assumiu a autoria. Com relação a isso aí não tem nenhuma dificuldade. Terceiro quesito, que vai ser votado pelos senhores e pelas senhoras. O jurado absolve. Nesse jurado absolve, todas as teses de defesa que eu aqui aventei, vai aqui o direito de autodefesa dele, o que eu disse, o que eu não disse, o que o promotor disse, o que as testemunhas disseram. Eu tenho segurança para dizer que foram naquelas circunstâncias, foi assim, eu tenho segurança. Se o senhor não está seguro, siga a lei. Vá pela lei. Se o senhor tem certeza de que aqui não tem provas necessárias para a condenação, faça o que tem que ser feito. Seja imparcial. Haja de forma legal. É preciso absolver. Entretanto, nós não sabemos o que aconteceu ali em relação a quem tomou a iniciativa de se apossar da faca. Mas por uma única lesão, a defesa aventa a possibilidade de haver ali uma lesão corporal, mas o homicídio não desejado. Desejei a lesão, mas não desejei a morte. Não me satisfez a morte. Eu não comemorei a morte. Eu não tenho dolo da morte. Lesão corporal. Segunda opção que a defesa vem a apresentar. Depois disso vai ser apresentada a qualificadora, que é a do feminicídio. Se passar, se chegar até lá. Essa questão do feminicídio é uma qualificadora que tem o objetivo de elevar a pena para patamares que podem chegar a 30 anos de prisão. Esse é o objetivo da qualificadora do feminicídio. E é isso. Excelência, devolvo a sua excelência a palavra. Com a apresentação do réu no plenário, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetido e pronunciado Jefferson João dos Anjos Ferreira, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação de feminicídio, excebido o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que o réu foi autor do crime, que foi vítima Rita de Cássia Nunes Paixão. A pena combinada ao crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu Jefferson João dos Anjos Ferreira agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com uma perfuração fatal na região escapular esquerda, conforme laudo de necrópsia de folhas 36 dos autos.
não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, segundo depoimento das testemunhas trazidos aos autos, dentro da normalidade. Personalidade também não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico, demonstrando frieza em seus atos. Haja vista que o mesmo, após ter atingido a vítima com uma perfuração, continuou com ela no mesmo imóvel e na manhã seguinte levantou-se, verificou que a vítima estava rígida e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Inclusive ainda o crime ter sido cometido com a faca que era utilizada no preparo dos alimentos do casal. Os motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúme excessivo que o réu nutria pela vítima. As circunstâncias: pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente em sua própria casa, estando em estado de embriaguez, conforme laudo de exame complementar de alcoolemia, de folhas 37 dos autos. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo pela perda irreparável para os familiares da vítima, especialmente para os 4 filhos que ficaram órfãos. Comportamento da vítima: considera que a vítima não concorreu para a prática do crime. Assim, fixo a pena base em 23 anos de reclusão em desfavor do réu. Não existe circunstância agravante em desfavor do réu. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado a prática do delito em plenário, pelo que diminui em 1 ano de reclusão a pena fixada anteriormente. Não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno o réu Jefferson João dos Anjos Ferreira a pena de 22 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, excevido o artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal Brasileiro, no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que o réu Jefferson João dos Anjos Ferreira tem contra si prisão preventiva decretada, conforme folhas 33 e 36, apenso, representação de prisão preventiva dos autos, e considerando-se ainda a gravidade do delito, como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, mantenho a prisão do condenado Jefferson João dos Anjos Ferreira para que produza seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão, que deverá ser novamente encaminhado aos órgãos competentes para o devido cumprimento. Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Transitada em julgado a presente decisão, espécie competente guia de recolhimento definitiva e as demais peças necessárias ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da capital. Considero o réu pobre no sentido da lei, pelo que o isentou do pagamento de custas processuais. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Elsmo Bittencourt, do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Capital, aos 6 dias do mês de novembro do ano de 2019, precisamente 13 horas e 29 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital.